As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma queda de uma altura de 5 metros, ocorrência centrada na estação de tratamento de águas residuais de Santa Cita, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar. O alerta foi dado pelas 9 da manhã desta segunda-feira, 20 de maio, sendo que a vítima foi assistida e estabilizada no local pelos bombeiros do município Navantino e transportada para o hospital de Abrantes. É já nesta quarta-feira, 22 de maio, que abrem as inscrições para o programa de voluntariado Camp In, em Tomar, da associação Just a Change, em colaboração com o município Navantino. Este projeto visa a reabilitação de casas a famílias, carência comprovada, no total de 5 agregados. As intervenções serão feitas em 15 dias, precisamente de 11 a 25 de agosto. O Camp In é um programa intensivo em parceria com autarquias, fundações e empresas. O objetivo passa então pela reabilitação de habitações com trabalho em equipa das 9 às 18 horas, de segunda a sábado. Cada equipa tem um coordenador responsável e na obra está sempre presente um técnico profissional que guia a intervenção e ensina tudo o que os voluntários necessitam de saber. A inscrição tem um custo de 50 €, inclui alojamento, alimentação, deslocações dentro da localidade, t-shirt, seguro, ferramentas e equipamento de proteção. Saiba mais em justachange.pt. Rádio Hertz, a primeira a informar. As duras acusações são do Partido Social Democrata. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, a Comissão Política Conselhia acusa a governação socialista na Câmara de Tomar de incapacidade e de lesar os contribuintes em 600 mil €, neste particular na gestão do processo de regularização de dívidas a Águas do Val do Tejo e à EPAL. O mesmo texto reforça que a autarquia tem uma dívida de cerca de 2 milhões de € às duas empresas e em setembro passado a governação municipal socialista aprovou, após vários anos, um acordo e plano de pagamentos para regularização destas dívidas em 25 anos, num valor total aproximado de 5 milhões de €. No entanto, prossegue o comunicado, apesar da aprovação em reunião de Câmara, os socialistas não cumpriram o acordo nem efetuaram os pagamentos e na reunião de Câmara de 13 de maio voltaram a trazer o mesmo acordo e plano de pagamentos, o que resultou num custo acrescido de 600 mil € em juros. Fica por explicar o que andaram os socialistas a fazer nestes 8 meses, para além de vários anos a negociar, uma vez que o acordo agora apresentado é igual ao anterior, acusam os sociais-democratas. Por causa do não cumprimento do acordo e plano de pagamentos aprovado em setembro, os contribuintes vão ser lesados em mais de 600 mil € devido ao acréscimo dos juros ao longo destes 8 meses e também porque o acordo tem por base a rentabilidade das obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos, que em setembro apontava a 2022 com um valor de 2,2%, mas no novo acordo já tem por base 2023 com valor de 3,2%, algo que o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, desconhecia, como ficou claro na reunião de Câmara. Acrescenta o PSD, que considera como inaceitável a forma como a governação socialista tratou este processo, defraudando o erário público em 600 mil €. Rádio Hertz, informação. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orem, exige que a Justiça castigue de forma real e efetiva quem contribui para o flagelo dos incêndios. Por ocasião da recente apresentação do dispositivo de combate, o autarca aproveitou a presença da Ministra da Administração Interna para deixar alguns recados, desde logo com outra exigência: o reforço de meios que possam proporcionar uma vigilância mais adequada às necessidades de um concelho que, em 2 anos, viu arder cerca de 15% do seu território e entre os últimos 160 fogos, 65% tiveram mão criminosa. A prevenção tem sido uma das nossas principais preocupações. Estamos seguramente entre aqueles que mais contribuem no âmbito das medidas de prevenção e também dos apoios concedidos às corporações, bem como a todo o contexto da proteção civil. Reforçamos a prevenção, nomeadamente através da adesão ao projeto Aldeias Seguras, com impacto já em 13 aglomerados populacionais. Adquirimos kits de primeira intervenção distribuindo-as pelas juntas de freguesia. Apostamos também na prevenção através da vigilância das florestas por meios próprios, contando também com o apoio de grupos de escuteiros do nosso concelho. Mas todo este esforço só poderá ter sucesso se a prevenção e vigilância forem reforçadas e dotadas de meios adequados para garantir a segurança de todos nós, pelo que se exige, por isso, ainda mais prevenção e mais vigilância. Apelo à Sra. Ministra para que possa ter estas preocupações em consideração,
reforçando os meios de prevenção no nosso território, sob pena, nos próximos meses, se as condições climatéricas forem desfavoráveis, voltarmos a ser fustigados pelos incêndios. Devemos também exigir que a Justiça que castigue de forma real e efetiva quem contribui para este flagelo. Flagelo dos incêndios em Orem. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara, pede uma justiça com a mão mais pesada. Recorda que nos últimos 2 anos, 65% dos fogos tiveram mão criminosa. Tal como a ERTE já adiantou em tempo oportuno, a Câmara de Tomar está a promover uma asta pública para arrendamento, por um prazo de 10 anos, de um espaço de cafetaria na central de caminhonagem, espaço onde funcionaram as bilheteiras durante os últimos anos. Ou seja, a futura estrutura não irá ficar no antigo café que existiu naquela área, mas sim no primeiro bloco, junto da entrada da conhecida como rodoviária. A autarquia propõe uma mensalidade de 500 euros, sendo que quem assumir a estrutura deverá realizar obras. Nesse sentido, a Câmara propõe um período de carência até 1 ano, adiantou Hugo Cristóvão, presidente da autarquia Nabantina, em recente sessão do Executivo. A proposta passa assim pela instalação de prestação de serviços na modalidade de estabelecimento de bebidas, destinado a prestar, mediante remuneração, serviços de bebidas e cafetaria no próprio estabelecimento ou fora dele, bem como à venda de revistas, jornais, tabacaria e afins, assegurando um correto aproveitamento do espaço cedido e do espaço circundante, bem como um serviço regular e de qualidade. Quem possa vir a concorrer e ganhar este arrendamento vai ter que fazer obras e, portanto, queremos que o poder usar de um período de carência até 1 ano, pode ser inferior se o desejar, mas até 1 ano faz todo o sentido e, volto a dizer, em linha também com aquilo que foi o princípio usado noutros casos. Portanto, com essa introdução, o que propomos é um aluguer de basicamente 10 anos, o valor de 500 euros mensais, e o resto são os termos portanto, que estão presentes nas condições de realização e que, entretanto, serão tornadas públicas uma vez aprovadas por esta Câmara. Para quem possa estar a julgar que será assim, é verdade que a central de caminhonagem há muitos anos teve uma cafetaria que funcionava. Não é no mesmo local, porque previamente, e isso já tínhamos articulado com a rodoviária antes de fazer o último, precisamente, processo de arrendamento com a rodoviária, foi alterado o local, portanto as bilheteiras transferiram-se para uma zona mais interior, para um outro edifício mais interior, precisamente para deixar aquele primeiro bloco já apto a poder ser esse bloco transformado em cafetaria, para que ela também, no fundo, tenha uma existência, uma atividade que esteja direcionada não apenas para a central de caminhonagem em si, mas lembrando que ao lado há um outro equipamento que é a estação de caminhos de ferro e, no fundo, também estar virada para o espaço exterior e, portanto, no fundo, ser mais atrativo e ser mais capacitador para que efetivamente este equipamento possa ser bem sucedido e seja também mais um elemento existente naquele local. Refere-se que a asta pública terá lugar no dia 21 de junho, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara de Tomar. Os concorrentes interessados devem contactar o edital número 174 de 2024. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Câmara do Entroncamento pode avançar finalmente para a demolição do antigo Jardim de Infância Sofil de Melo Breiner, que, recorde-se, foi encerrado em 2021 por falta de segurança. Decisão tomada com base no parecer do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. A estrutura tinha sido construída entre 2005 e 2007. Agora, depois de um processo de avanços e recuos e com polémica à mistura, a autarquia conseguiu finalmente ultrapassar este problema e irá avançar para a demolição da escola e posterior construção de um outro edifício. A novidade foi avançada por Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em recente entrevista à ERTE. O autarca assegurou ainda que esta intervenção irá permitir dotar a escola de pré-escolar e primeiro ciclo, criando mais condições para as atuais necessidades. Felizmente conseguimos já este mês desbloquear um processo que aí estava bloqueado, que era a demolição e reconstrução da escola Sofia Melo Breiner, porque é uma escola que não foi construída por nós, foi pelo executivo anterior, que foi determinada que não tinha condições de segurança. Pelo estudo do UNEC,
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Houve também um conjunto aí de fediveres em torno disso. Felizmente conseguimos ultrapassar e temos neste momento uma decisão que nos habilita a encomendar o projeto para alterar o projeto que tínhamos, em vez de ser apenas uma escola de pré-primária, pré-escolar, ser também uma escola de pré-escolar e primeiro ciclo. Porquê? Porque dessa forma nós conseguimos não só resolver o problema daquela escola e também criar um novo equipamento para dar resposta ao aumento da população estudantil. Que no próximo ano letivo, a começar em setembro, nós temos que vamos ter que montar 7 novas salas com os apoios em módulos pré-fabricados, digamos assim, com todas as condições para que os miúdos e os profissionais possam desenvolver a sua atividade. Esses módulos irão ser instalados no espaço contíguo à Escola António Gedeão, portanto, beneficiando de todas as infraestruturas dessa escola, desde o refeitório ao ginásio, etc., a biblioteca, etc. Mas nós queremos que essa solução tenha a menor duração possível. No entroncamento do problema com resolução à vista, antigo JI Sofia de Melo Breiner será demolido e irá ganhar-se depois também espaço para o primeiro ciclo. Rádio Hertz. Informação. O Fátima sagrou-se campeão da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer em Abrantes por 1-2, naquele que é o terceiro título da sua história. Os fatimenses eram os únicos que dependiam de si próprios à entrada da última jornada e aproveitaram esse fator. O Ferreira do Zézer, por sua vez, assegurou a ida à Taça de Portugal, um feito histórico, mas que sabe a pouco face às esperanças acumuladas para esta ronda. Nota para o Coruchense, que pela terceira semana seguida travou candidatos ao título. O Abrantes e Benfica fechou o pódio numa prestação também muito meritória. Nesta última ronda, o Oriense ganhou em Mação e salvou-se às custas de Forense e Mussarriense. Resultados: 30ª e última jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Torres Novas 3, Fazendense 2, Mação 0, Oriense 2, Amiense 2, Salvaterrense 1, Vasco da Gama 0, Mussarriense 2, Ferreira do Zézer 0, Coruchense 0, Samora Correia 4, Cartacho 1, Abrantes e Benfica 1, Fátima 2 e Forense 3, Alquenenense 0. Na frente, campeão Fátima 71 pontos, segundo Ferreira do Zézer 68, terceiro Abrantes e Benfica 65, quarto Fazendense com 62, quinto Coruchense 54, sextos Mação e Samora Correia com 44, oitavo Torres Novas 42, nono Alquenenense com 38, décimo Cartacho 33, décimo primeiro Amiense com 32, décimo segundo Salvaterrense 31, 13º Oriense com 29, despromovidos 14º Forense 28, 15º Mussarriense 27, 16º e último o Vasco da Gama com 1 ponto. O Sporting de Tomar perdeu por 3-2 diante do campeão europeu, o Sporting, naquele que foi o primeiro jogo do play-off de luta pelo título do Nacional Maior de hóquei em patins. Os tomarenses caíram a 2 segundos do final, numa penalidade convertida por Nolito. Foi um fim inglório para a equipa de Nuno Lopes, que tudo fez para contrariar o favoritismo dos lisboetas. E que grande exibição fizeram. Pena foi que o golo decisivo tivesse surgido numa altura em que já não dava para mais. Na quinta-feira segue-se o segundo jogo do play-off em Tomar, a partir das 21 horas. Só a vitória interessa aos tomarenses. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro de 38 anos pela prática do crime de burla qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais, na sequência de uma denúncia recebida no passado mês de janeiro, tendo por base o fenómeno conhecido por Olá Mãe, Olá Pai. O desenvolvimento das diligências realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ permitiu identificar coincidências e mais 7 inquéritos, notando-se a utilização massiva de números de telemóveis irrepetíveis de operadoras nacionais para a prática deste tipo de ilícito, o que exputelou alertas e obrigou ao recurso a meios especiais de obtenção de prova. Foram ainda constituídas arguídas e aplicado o termo de identidade e residência a 2 mulheres, esposa e filha do detido, indiciadas pela coautoria do mesmo crime. A PJ apreendeu 49 modems que acoplavam 32 cartões SIM por aparelho, o que significava que operavam 1.568 cartões em simultâneo. Esta capacidade, no primeiro momento,
permitia a criação de milhares de contas, principalmente no WhatsApp, bem como a remessa, recepção de mensagens na ordem dos milhares por dia, através da fraude Olá Pai, Olá Mãe e outros fenómenos de burlas em ambiente digital. Registou-se um padrão repetido com a utilização massiva de milhares de cartões, como se depreende da apreensão de 32 mil cartões já utilizados nas práticas criminosas. Foi também identificada a interação com terceiros em rede, sendo recolhida prova de suspeitos residentes num país do centro da Europa. As diligências de investigação identificaram o local onde estava montada a estrutura informática e de comunicações no domicílio do detido. Com a presente investigação e a operação policial, interrompe-se a consumação em território nacional e no estrangeiro de milhares de burlas informáticas. Rádio Hertz, a primeira a informar. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares. Caro ouvinte, espero que esteja preparado para mais uma semana de trabalho. Cheguei à conclusão da profissão ideal para se exercer em Portugal: comediante. Ontem, enquanto assistia ao Isto é Acusar com Quem Trabalha, dei por mim a pensar de como é fácil arranjar conteúdo que podia ser diário para aquele programa. Veja-se, o governo atual tomou uma decisão, ainda que não tenha feito ainda 2 meses de mandato, que estava para ser tomada ainda no tempo do antigo regime. Há mais de 50 anos que sucessivos governos esquivaram de tomar uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Foi, portanto, uma decisão importantíssima, que uniu inclusivamente o governo e o maior partido da oposição e marca o início da construção do novo aeroporto. Dito isto, seria de pensar que esse devia ser o assunto do momento. Mas o Tuga rapidamente arranja forma de androminar o discurso e de criar polémicas onde elas não existem. Vamos ao assunto do momento: liberdade de expressão. Esteve ou não esteve bem o Presidente da Assembleia da República? Antes de lhe dar a minha opinião sobre o tema, dizer-lhe que tenho a melhor das impressões sobre Aguiar Branco e sobre a sua retidão e verticalidade. Acho mesmo que é a pessoa certa para o lugar certo e tenho muita pena do início atribulado do seu mandato. Não estivéssemos em Portugal, onde a politiquice impera sobre todas as coisas. Acho que Aguiar Branco fez um grande serviço ao país e ao Parlamento. E acho que foi uma atitude especialmente importante no ano em que celebramos 50 anos do 25 de Abril. E vou-lhe explicar porquê. O Presidente da Assembleia da República é o garante da liberdade naquele órgão de soberania e, na verdade, como disse Aguiar Branco sobre as polémicas, e passo a citar, a nossa Constituição proíbe organizações fascistas e racistas, mas não proíbe expressões individuais de alguém em relação ao fascismo ou ao racismo. Isso seria um exercício de censura. Fim de citação. Não podemos esquecer que todos os deputados, sem exceção, foram eleitos pelo povo e que naturalmente estão legitimados pelo voto dos portugueses para os representar. Mas esse voto, essa eleição, deve ser vista acima de tudo como uma responsabilidade e um privilégio de cada deputado. E a responsabilidade de tudo o que se diz ou faz cabe, em primeiro lugar, a cada um deles. É por isso que, independentemente da avaliação moral que todos nós fazemos das afirmações, não podemos condicionar a liberdade de expressão, ainda mais deputados eleitos democraticamente pelo povo. No dia em que isso passar a acontecer, estaremos sempre dependentes das inclinações de quem exerce o cargo em cada momento. Isso não implica que essas e outras afirmações, como as proferidas pelo Presidente da República, sejam condenáveis e o povo, na devida altura, nas urnas materializa essa condenação. Por outro lado, tendo em consideração a gravidade das afirmações, pode haver consequência criminal, mas não cabe ao Presidente da Assembleia da República impedir um deputado de o fazer. No dia em que limitarmos a liberdade de expressão, independentemente de concordar ou discordar das palavras que os deputados dizem, nos 50 anos do 25 de Abril, seria um péssimo presságio do futuro. Li um artigo de Pedro Gomes Santos que, parafraseando Churchill, terminava com: é caso para dizer que a liberdade de expressão é o mais perigoso dos pilares da democracia, com exceção de todas as alternativas. Tenha uma boa semana. Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.